Eu sou Ana Cláudia, professora do DMD, Colégio de Aplicação da UERJ, e eu sou coordenadora da pesquisa Núcleo na TEP-UERJ, que é o Núcleo de Assistência Técnica Popular, é um projeto de extensão universitária, e hoje a gente convidou a professora Daí Rocha para falar um pouco para a gente sobre a cidade multicêntrica e a pandemia, tá? A gente tem trabalhado com comunidades de baixa renda, com favelas, e a gente está preocupado com essa questão da pandemia, como isso afeta as nossas áreas de trabalho, nossas áreas de projeto. Então, a gente convidou o professor, que tem estudo sobre isso, tem pesquisas sobre isso, para falar um pouco sobre conosco hoje. Então, professor Daí. Tá bom, querido. Bom, certamente a primeira coisa que a gente tem que falar antes, boa tarde, obrigado aí pelo convite, que a gente possa ter uma discussão boa nessa nova cultura que a gente está vivendo, desse tempo de pandemia, que são as lives e que são as formas virtuais, de comunicação, e que certamente tem uma importância muito grande para todos nós e tal. E, na verdade, uma primeira coisa para a gente entrar logo é que na comunicação, e, sobretudo, nesse processo que a gente está vivendo e tudo que está ficando cada vez mais claro nessa pandemia, a gente não pode deixar ambiguidades, quer dizer, e nem deixar coisas que não sejam entendidas. E como a gente está falando da cidade multicêntrica, certamente a primeira coisa é dizer um pouco de que nós estamos falando. Claro que quando estava falando da cidade multicêntrica, nós estamos nos referindo a uma discussão que é de natureza teórica e filosófica, porque a ideia de centro que é passado, ou a ideia de periferia, a ideia de não central, fica meio que dividindo um pouco aquilo que é um conceito anterior do cidade-partida, e que conduz muito mais à apartheid na história. Então, como se centro fosse os espaços onde as definições se dão, onde os espaços com mais acesso a todos os equipamentos e todas as coisas estejam ali perfeitos e tal. E, na verdade, nós estamos falando de uma cidade, e especialmente o Rio de Janeiro, que tem uma singularidade, quer dizer, na verdade, as grandes cidades, você tem periferias e favelas quase que se distanciando territorialmente do chamado do asfalto, Quer dizer, no caso do Rio, a gente certamente tem o que eu até chamo em cidade cesida, que o Rio é a imagem invertida do espelho, Para o Leblon você tem Vidigal, para Ipanema tem o Galo, e para Copacabana tem as 4 grandes favelas, e para o Leme tem o Chapéu Mangueira e tem a Babilônia, e para Botafogo tem o Santa Marta, e para Tijuca tem todo o anel da Tijuca, e para Gávea e São Conrado você tem Rocinha. Então, essa relação entre as desigualdades, elas estão ali absolutamente colocadas. Então, nesse sentido, nós estamos falando do Rio de Janeiro, onde você tem centro dos mais diferentes lugares, e a partir de que referências você está falando, Se é da relação social do trabalho, e daquilo que vai significar mesmo no processo social de produção, certamente a periferia e a favela é centro, se você está falando dos espaços onde a política pública está melhor colocada e como é que a cidade não tem que se preocupar com a sua própria infraestrutura e tudo mais e tal, você está falando do asfalto, você está falando de outro lugar da cidade. E aí tem também os diferentes campos da cultura. Então, nesse sentido, essa cidade multicêntrica é a cidade que você tem referências as mais diversas a partir das diferentes relações do território da cidade, E que a favela e periferia é cada vez mais centro no sentido da potência da cidade, Quer dizer, você pega, por exemplo, você vai falar
daquilo que é uma das artes cênicas maiores que o mundo inteiro quer ver, que é o carnaval e, sobretudo, o desfile do sambódromo, ou o grande carnaval de rua e tudo mais e tal, é impossível falar disso se não se referir a quem é que constrói esse processo, né? E certamente, sem a favela, é impossível falar do carnaval. No entanto, quando ele está colocado ali a partir da Marquês, é o Rio de Janeiro como um todo, é o Brasil como um todo que vai levar isso, né? Quer dizer, então, como é que nós vamos trabalhar essas diferentes possibilidades, não de que você tenha a potência num lugar e a fragilidade no outro, né? E aí nós entramos num segundo momento, que é o papel da comunicação, né? A nossa comunicação acaba produzindo o imaginário social, né? Isto é, o pensamento que você tem da cidade vem da maneira como as novelas tratam as questões, da maneira como os noticiários tratam as questões, da maneira como a escola trata as questões, da maneira como os diferentes interesses institucionais tratam as questões, né? E aí nós sabemos que, nesse sentido, a favela e a periferia ela é tratada a partir dos meios de comunicação, e, sobretudo, se você vai falar de uma comunicação comercial, né, ela vai tratar as favelas e periferias, sobretudo, a partir das fragilidades, como é que o crime está acontecendo, que relação é essa com a presença do chamado poder paralelo ou não. E aí, nesse sentido, gente, eu queria que nós pegássemos algumas outras palavrinhas que o imaginário produz, né, nessa história, né? O que a palavra privilégio, a palavra empoderamento, a palavra tolerância, ou mesmo essa concepção do poder paralelo, a maneira como isso é tratado, às vezes, vai numa direção completamente diferente do que aquilo que significa, né? Porque privilégio, por exemplo, é impossível você entender se não tiver uma clara percepção da relação de classe, da relação econômica, das possibilidades de acesso. Por quê? Porque privilégio é você ter o que o outro não tem, porque se todo mundo tem, não é privilégio. Então, no fundo, o que se necessitaria mesmo para que o bem-estar acontecesse é que não existisse privilégio, né? No entanto, você falar de privilégio é como se você estivesse falando de uma grande coisa. Como é que eu tenho coisas que os outros não têm, né? E claro que isso está muito relacionado com uma expressão que a gente usa muito, né? E sobretudo nos últimos tempos, né? A palavra tolerância, né? Ou, por exemplo, quando você fala da intolerância religiosa, né? E que se tem, inclusive, até passeatas, né? Grandes passeatas, né? Sobretudo em Copacabana, né? Onde o nosso querido Ivanir sempre tem, né, trabalhado esse processo, na verdade, você está discutindo a questão da liberdade, a liberdade religiosa, das pessoas poderem ter a religião que quiserem e, ao mesmo tempo, que cada religião seja respeitada como todas, né? Porque todas são iguais, né? E nesse sentido, então, a palavra tolerância é preciso a gente olhar com muito cuidado, porque tolerância significa que alguém é mais importante que o outro, ou alguém tem mais razão que o outro, ou então, né, que ele tolera o outro, apesar dele ser mais importante, né? E me parece que essa relação, então, é uma relação que a gente tem que olhar de forma mais tranquila, né? E a própria palavra empoderamento, que significa uma palavra, inclusive, nova, né? E que as pessoas, às vezes, usam para colocar até de forma crítica as relações de poder e tudo mais e tal, mas só que o empoderamento significa ainda que alguém está dando poder para o outro, né? Quer dizer, o que significa autonomia, o que significa a liberdade, o que significa a independência e tudo mais, isso é que é a grande questão, né? Em que as pessoas, em si, elas têm acesso e aparece o poder das mais diferentes formas, né? E aí, nesse sentido, claro que uma palavrinha que é bastante usada também, que é a palavra complexo, né? Claro que complexo em si mesmo é a reunião de um grupo diferenciado que se aglutina numa coisa muito mais ampla e tal, né? E só que da maneira como ele é usado normalmente, ele está, quando você fala do complexo do alemão, do complexo da maré, né, dos diferentes complexos
do conjunto de favelas e tudo mais, você está falando de diversos bairros, né? A Maré, por exemplo, tem 21 bairros diferentes, né? E pega o Alemão, tem no mínimo 13, 14 bairros e tal. E aí, claro que há um complexo, sem dúvida, ali, mas da maneira como é trabalhada, como eu estava dizendo antes, né? De reduzir a favela às fragilidades, né? Quando fala complexo, é como se você estivesse falando da violência, como se você estivesse falando de riscos, como se estivesse falando de coisas perigosas, né? E isso tanto é verdade que quando vai falar de Ipanema, Leblon, e Copacabana, e Leme e tal, você nunca vai ouvir falar do complexo Zona Sul, né? No entanto, quando está falando da Maré, você está falando dos diferentes bairros que formam a Maré, ou da mesma forma o Alemão e daí por diante. Quer dizer, então, acho que eu dei uma geral no sentido, eu termino com essa expressão do poder paralelo, né? Porque, na verdade, a grande parte das vezes, o tráfico é colocado como se fosse poder paralelo. Na verdade, se trata da terceira economia do mundo, né? E de que forma ela está se instituindo na relação da cidade e que, por ser proibida, se coloca a partir dos espaços com maior fragilidade, né? E aí eu terminaria essa primeira parte, para não ficar assim estendendo demais, só terminando, que quando você fala do poder paralelo, você está falando do poder que é do próprio Estado e que age paralelamente. E nesse sentido, então, milícia, claro que é poder paralelo, né? Mas o tráfico é a terceira economia do mundo, e que relações você tem, inclusive, a última ideia, Cláudia, nesse sentido, é quando eu já ouvi em palestras em diferentes lugares, pessoas até descrevendo, né, seja lá no final do milênio passado, onde você tinha uma complexidade enorme, você teve até as chamadas conflitos, né, internos, chamados arrastões e tal, que custou, inclusive, eleições municipais, né, no caso do Rio de Janeiro, era como se, a partir daí, como eu já ouvi gente dizendo, olha, a guerra civil pode estar definida, quer dizer, se a favela descer, ela vai descer armada, e como é que vai acontecer? E aí eu sempre chamo a atenção, que é isso, né? Os moradores de favela não estão armados, você tem armas num percentual mínimo que está ligado a esse poder, essa terceira economia que está relacionada, então, com o tráfico de drogas que a gente tem. E o que eu costumo dizer é que a guerra civil vai estar mesmo montada, e aí a cidade precisa repensar-se completamente no dia que o morro resolver não descer, né? Quer dizer, como é que vão funcionar as universidades, como é que vai funcionar o transporte, como é que vai funcionar cada casa, né? E as mais diferentes relações que estão aí estabelecidas. Desculpe eu colocar essas questões todas, mas acho que para que a nossa conversa possa seguir de forma bem compreensiva e tranquila. Então, eu também escuto sempre essa expressão, professor, imagina o dia que o morro descer, né? Então, a primeira vez que eu ouvi alguém falando que o problema é quando o morro não descer, foi o senhor, e eu achei muito interessante, né? Realmente, o dia que o morro não descer é que a cidade vai parar. Porque a gente tem essa ideia, né, de que as pessoas que moram no morro estão todas armadas. Não é isso que acontece, né? É uma pequena parcela da população que mora no morro, que habita as favelas, que faz parte do tráfico, né? E aí eu queria levantar uma questão, que é a seguinte: você acha que existe uma naturalização da favela? Ou seja, você acha que a sociedade já incorporou a favela como uma forma de naturalização? E eu falo isso quando a gente tem formas de turismo, né? Ou seja, que o poder público, de certa forma, naturaliza, quando coloca como sendo um bom lugar para se morar, né? Já que a gente tem até turistas morando em favelas da Zona Sul, fazendo hostels, né? Em várias favelas e tudo. Então, você acha que a gente pode falar que existe uma certa naturalização? Não estou defendendo, mas queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que essa questão é uma questão bastante complexa, né? Quer dizer, acho que ela está diretamente ligada a essa questão anterior que eu colocava da produção do imaginário, né?
E nessa produção do imaginário, a naturalização da ideia de favela, ela tem um pressuposto que é um pressuposto de classe, ela tem um pressuposto que é um pressuposto de uma concepção estrutural da sociedade, onde a relação do lucro ela é tão acumulada em um setor tão pequeno da sociedade que não dá para você ter um projeto urbano, por exemplo, que possa pensar as políticas públicas da mesma forma, por exemplo, para a Zona Sul do Rio de Janeiro e para as favelas e periferias. No entanto, o Rio de Janeiro inteiro, né, e aí nas favelas e periferias, tem o mesmíssimo direito de ter o CAP da UERJ, o CAP da FRJ, o Pedro II, as escolas públicas que mais dão acesso, inclusive, à universidade, né? E que estão ali comparadas, inclusive, com as grandes escolas particulares, as mais qualificadas para esse processo, né? E aí a própria Oleneva, né, que prepara o corpo privado, que prepara todo mundo para o municipal, ela tinha que estar também nas diferentes partes do Rio, onde a potencialidade está colocada da mesma forma. E aí você acaba reduzindo as pessoas que são das favelas e periferias como se elas fossem pessoas muito especiais, né? E que como é que você trata dela ali, porque vai para a Alemanha, vai para Londres, ou vai para os Estados Unidos, ou que lugar que vai, porque vai ser grandes pessoas e tal, né? E aí, nesse sentido, quando tem algum projeto que está trabalhando nas favelas, se ele termina aquele financiamento, pessoas que podiam estar extremamente desenvolvidas, elas voltam para a situação anterior, né? Então, nesse sentido, favela não é lugar para ninguém morar, não. As pessoas moram aí, por quê? Porque, inclusive, pode ver que a coincidência de formação das favelas, ela está muito ligada, inclusive, à Revolução Industrial tardia, né, do Brasil, né? E pega os últimos 100 anos e quais os momentos em que você tem quase que uma mudança enorme no Brasil, do Brasil rural para o Brasil urbano, né? E a necessidade da aproximação dos grandes polos industriais e das grandes prestação de serviço existentes. Então, pegando por aí, é importante também vermos que essa naturalização da existência da favela certamente está intimamente ligada ao processo de escravização presente ainda hoje. E se a gente não levar em conta isso, né, porque a favela ela é um sintoma desse processo, dessa presença ainda hoje. Por quê? Porque se todo mundo tem o mesmo direito e não tem o mesmo acesso, significa, então, que há setores que são setores de serviço, significa, então, que há setores que são setores que estão a serviço, né? Quer dizer, e que são serviçais na história. É só dar uma olhada no que aconteceu, por exemplo, lá no Recife, né, e que foi com o Miguel, né, e que foi da senhora da empregada que teve que levar a cachorra, né, da patroa, e que o filho dela foi conduzido, quer dizer, para o elevador e que a partir de tal andar morreu, né? Quer dizer que esse tratamento é um tratamento muito impressionante. Ele não tem como ter processo de compreensão dessa relação. Então, direito, ele está intimamente ligado ao acesso. Se não tem acesso, acabou o direito, né? Nesse sentido, então, é preciso que a gente desnaturalize. Claro que a existência da favela, né? E a maneira como todo mundo teve que se organizar para morar, e a forma como a resistência se dá, e a forma como todo mundo mantém as diferentes tradições, seja da zona rural, seja das religiões, seja das mais diferentes expressões que ela teve. Aliás, nesse sentido, só um parêntese, né? Eu, que sou folião de reis, lá do interior das Gerais, quando era ainda mais criança, quando cheguei aqui,
sou folião de reis dos penitentes do Santa Marta. E é nas periferias e favelas que essas tradições estão ali colocadas. Então, você tem coisas extremamente importantes, a grande potência da cidade, mas a forma como ela está, do ponto de vista do projeto urbano, toda e qualquer naturalização que existir é para justificar a desigualdade, é para justificar e para não trabalhar a diferença como ela tem que ser trabalhada, que é respeito às diferenças, e não que uns têm que ser mais importantes do que os outros. Eu veria, então, resumindo, que não existe razão para naturalizar. E isso aí tem que estar relacionado com toda e qualquer eleição, porque políticas públicas e orçamentos e tudo mais tem que ser trabalhado de tal forma que as políticas públicas tenham a mesma conotação no conjunto da cidade, a mesma forma de apresentação no conjunto da cidade. Senão, nós entraríamos até num tema que certamente a gente pode trabalhar na sequência, que é a diferença que está acontecendo na própria convivência, na existência do Covid e do coronavírus, né? Obrigado pela resposta, acho que foi muito bem respondida, porque eu também concordo, eu acho que a favela não tem que ser naturalizada, né? A gente acha até que está sendo bonzinho, né, com o pessoal de favela, que mora em favela. Na verdade, não está sendo bonzinho coisa nenhuma, porque as pessoas, elas têm direito a morar na cidade como a gente mora, né, num bairro da cidade, né, e não, muitas vezes, a gente vê, muitas vezes não, a maioria das vezes as pessoas são das favelas, quando vão morar minha casa, minha vida, é sempre em bairros muito longes, muito distantes, né? E que toda vez que elas são removidas para bairros muito distantes e que dificulta o acesso, a mobilidade ao trabalho delas quando elas trabalham aqui no centro da cidade, da cidade, né? Então, assim, eu acho que não. Eu acho que elas têm direito a morar na Zona Sul, por que não? Né? Por que uma pessoa que mora numa favela não teria direito a morar num apartamento na Zona Sul ou em alguns bairros da Zona Norte, como a gente mora? Qual é a diferença de um morador de favela para um morador de classe média? Né? Eu acredito que são todos seres humanos e todos têm direito à cidade da mesma forma. Né? E eu não vejo muito os políticos tratarem dessa questão. Entendeu? No máximo, a gente vê trabalhos de melhoria nas favelas. Né? A gente vê um favela-bairro, que foi um projeto até que eu trabalhei há muitos anos atrás. Então, a gente vê projetos de melhorias na favela, de urbanização da favela. Mas não é isso que a gente quer. Né? Não é isso que eu acredito, pelo menos. Eu acredito que as pessoas têm o direito a morar na cidade, entendeu? Em apartamentos, em casas na cidade, pertencentes como indivíduos à cidade. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Como eu sou arquiteta também, não falei no início, mas sou arquiteta e urbanista, tenho mestrado em planejamento urbano, e eu acho que o planejamento da cidade tem que ser pensado com a integração dos moradores da favela, e não com a favela, mas com os moradores à cidade. O senhor concorda com isso? Claro que esse eu acho que é um grande debate político, né? Eu acho que e claro que se é um debate político, o pressuposto dele é de natureza econômica, né? Quer dizer, como é que os diferentes grupos hegemônicos, os grupos que controlam, né, a sociedade, vão estar trabalhando nessa dimensão, né? E aí, em função disso, você tem que repensar a própria discussão das escolas e da formação, né? Certamente está em jogo agora, por exemplo, toda essa questão que está colocada, se tem que voltar às aulas ou não tem que voltar às aulas, né? E que contradições são essas que estão colocadas e tal, né? Então, o tratamento é o tratamento urbano, é da cidade nos acessos que todo mundo tem que ter. Agora, o que não tem é que enquadrar todo mundo na mesma forma de construção, de produção e tal, né? Quer dizer, tem que respeitar as tradições e tem que respeitar, inclusive, a sabedoria que foi a produção da própria favela, né?
E certamente você tem do mundo inteiro as pessoas que estão estudando como é que em tal território se acumula tanta gente, como é que as construções são e de que forma elas, né, tornam, inclusive, quase que obra de arte na história, né? Mas essa é uma outra questão, que é a questão da construção real da cidade, né? E da liberdade dessa construção. Agora, é preciso ficar bem claro nisso, de que favela não é normal. E de que a existência da favela, e eu queria chamar muita atenção disso, que isso não é tocado. Quer dizer, a escravidão e a escravização está presente ainda hoje. E a partir daí, certamente, nós vamos poder discutir as relações todas do racismo, nós vamos poder discutir os processos todos que estão em jogo nesse momento, e que com o processo de pandemia essas coisas ficaram muito mais claras, né? Com certeza, concordo plenamente, que os processos de escravidão estão completamente presentes na sociedade hoje. A gente tende a esconder, né? A fingir que não está vendo, a fingir que não existe racismo, a fingir que não existe escravidão. Mas isso é completamente enganoso, né? Existe racismo, existe escravidão, e acho que a gente tem que denunciar isso em todos os momentos que a gente puder. Por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de dar um exemplo, a gente faz projetos, né? O NATEP faz projeto em favelas, né? E a gente observa como os índices urbanísticos da cidade, os afastamentos laterais, frontais, né, que a cidade respeita, eles não conseguem ser aplicados na favela, né? Por exemplo, você, para abrir uma janela, você tem que ter 1,5 metro de afastamento com um muro. A gente não tem como fazer isso nas favelas. Você não tem como dar 1,5 metro de afastamento cada vez que você abrir uma janela, né? Então, se você for impor também às favelas as regras de construção da cidade, você não tem nem como aplicar, né? E isso é ruim, porque realmente as pessoas precisam de ventilação. Esses índices não são índices à toa, são índices porque realmente são necessários para boa habitabilidade, né? Então, isso aí é mais um motivo que eu vejo que, para a não naturalização da favela, né? Para interferência. Para não naturalizar a favela, porque isso não é a melhor forma de habitar na cidade, né? Então, é isso. Na verdade, eu acho que tem uma questão aí que é importante também a gente tocar, né, que é qual é a concepção do risco, né? Quer dizer, a maneira como, via de regra, os meios de comunicação trabalham, ela coloca a favela como risco, né? E como se aí é que tivesse a violência, como se a partir daí, como é que as possibilidades de ataque podem ser colocadas e tudo mais e tal, né? Na verdade, você está fazendo aí uma inversão completa, né? Porque, na verdade, quem está em risco é o morador da favela, né? É o risco que já está desde o início da existência da própria favela, que é o não acesso às diferentes políticas públicas, né? É só a gente dar uma olhada, por exemplo, né, em todas as questões, por exemplo, né, que são sanitárias, né, e que esse momento da pandemia ela fica como pressuposto, né, quer dizer, enquanto não temos vacina, o remédio que está colocado é o de isolamento, né? E aí, então, veja a diferença que tem, o que é trabalhar o isolamento a partir, né, da cidade, do asfalto, e o que é o isolamento a partir dos diferentes barracos, das diferentes formas como as favelas estão construídas, e qual o número de pessoas que ficam dentro de um mesmo cômodo, né? E como é que a falta d'água, né? Você é só ver os noticiários que a maré faltou água, depois faltou água no Alemão, aí faltou água na Cidade de Deus, e aí parece até que vai de uma em uma para ver quando tem uma, vamos tirar da outra e tal. Isso significa você tratar da infraestrutura do conjunto da cidade, né? E aí faltar água nesse momento
que o isolamento é fundamental é faltar remédio, né? Quer dizer, a água é fundamental tanto para a higiene como para tomar e para fazer todas as coisas que precisam ser feitas, né? Pegando apenas um exemplo, né? E nós estamos terminando agora lançamos esses dias uma pesquisa que fizemos no Santa Marta, a partir do tratamento que está sendo feito lá da proteção mínima, né, em função agora da pandemia, e aí tem alguns dados que são interessantes serem trabalhados, né? Por exemplo, um dos dados é que a grande maioria das pessoas mortas são mulheres, né? E mulheres, né, tem um número grande a partir de 60 anos, mas tem também pessoas mais novas e tal. E isso é indicador, certamente, do papel que a mulher desempenha hoje, como é que grande parte são chefes de família, né, na história. E, ao mesmo tempo, que fragilidade é essa do não acesso à saúde preventiva, né? As possibilidades todas que você, nesse momento, seja com questões já anteriores de doenças existentes, como é que, nesse momento, vai se precaver do vírus e da circulação dele, né? E aí, claro que, então, a testagem certamente é um dos desafios maiores para que seja trabalhado. E essa foi uma das conclusões dessa pesquisa, né? Quer dizer, você tem elementos assim de higienização, né, que precisa ser trabalhado, e que são setores da sociedade civil que estão fazendo, não é o Estado que está fazendo. Quer dizer, você tem uma coisa terrível, né, que o Estado, em toda e qualquer investigação, pesquisa e tudo mais que você faça, né, ou que possa perceber, inclusive a olho nu, é a ausência do Estado. E, por outro lado, contraditoriamente, a forma de presença dele acaba sendo a presença da repressão, acaba sendo a presença onde se estabelece, inclusive, essa relação direta com o racismo, onde a maioria das pessoas assassinadas, né, são negras, né? E, inclusive, mesmo entre os policiais, né, os que são também mortos, assassinados, a grande maioria é também negra, né? Então, essa presença e ausência do Estado, ela acaba sendo uma ausência ainda maior, né? Na medida em que a presença é para destruir também pelo sistema de repressão, né? Então, nesse sentido, acho que essa marca que hoje fica, né, e que está diretamente ligada com a questão da volta às aulas, né? Quer dizer, uma coisa é você falar das voltas às aulas das crianças da classe média, e qual é a relação que vai ter com a escola. Mas, por outro lado, né, você vai ver que milhões de pessoas que são envolvidas nesse processo, e quais são os cuidados todos que estão sendo tomados, né? E o que vai do uso de máscaras as mais diferentes formas de interação. E a garotada, e a meninada, e a turma toda da favela, a presença na escola tem a ver, inclusive, com os cuidados e com o acesso à própria questão alimentar, né? E como é que, do ponto de vista da higiene, como é que esses processos todos vão ser trabalhados e tudo mais e tal. Então, tem questões aí que elas são muito objetivas, né? E que não é simplesmente dizer que agora é hora de voltar às aulas ou então apenas justificar que a merenda já seja a razão para que se volte às aulas, né? Então, acho que tem vários elementos aí que todos eles estão muito vinculados a qual é a qualidade da política pública que está estabelecida e, portanto, o que significa a concepção e os pressupostos da política, o que significam as instituições políticas, o que significa partidos políticos, né? E aí, só para terminar essa ideia, você tem também nos próprios meios de comunicação chamados de massa, né? Ou vamos chamar de os meios de comunicação comerciais, né? Essa ideia de colocar eu chamaria do carro adiante
dos boys e tal, que é o bem, como se o bem-estar fosse comum para todo mundo, como se as coisas que são ali ditas tivessem a mesma dimensão para todo mundo, né? E aí acaba não levando em conta de jeito nenhum as diferenças. Por isso, essa contraposição com o que você vai chamar de meio de comunicação comunitário, né? Ou da mídia livre, ou das diferentes mídias que estão sendo produzidas a partir das favelas e periferias. O que significa o Museu da Maré e o SEASME e as redes da Maré e todas as questões que estão ali colocadas, onde a Fiocruz e as diferentes instituições reconhecem como sendo da mesma qualidade das instituições que trabalham com cinema, com fotografia, com a radiodifusão, com as mais diferentes formas de comunicação. Como é que no alemão, né, você tem lá a Voz da Comunidade, que já é Voz das Comunidades, com os aplicativos todos que estão colocados, e como é que essas redes e o significado delas, onde o René Silva tem esse papel importantíssimo, e as conexões que o Raul Santiago, né, trabalha, e o que significa o Grupo Eco, que vai do Jornal Eco, as diferentes expressões do Santa Marta, o que significa o Fala Roça, ou a notícia, para quem interessa, que é da Cidade de Deus, né? Enfim, essas relações, elas precisam ser levadas cada vez mais em conta, porque você tem, certamente, a partir daí, os chamados influenciadores, né? Que é uma coisa tão comum que está colocada hoje, e que acho que é importante você perceber nessa relação da comunicação, e que vai estar fundamentada numa concepção de cultura, porque, via de regra, o que os meios de comunicação comerciais colocam, é a cultura como evento, né? O que é o Réveillon, e o que ele significa, sobretudo em Copacabana, e o Sambódromo, e as mais diferentes expressões que estão em equipamentos, que são equipamentos onde a grande maioria da população nem tem acesso, quando, na verdade, cultura é algo completamente diferente. Cultura é significação, tudo que significa. O que é que, para cada um que vem, de onde vier, ele vai saber que tipo de tempero que está sendo feito na comida, que relação isso tem com a família com a qual da qual ele foi criado, e onde é que ele buscava referências das coisas, e como é que, no campo religioso, quais as tradições, né? Seja as vindas lá da África, seja as vindas lá das diferentes aldeias indígenas, né, e dos povos originários, e seja, né, das mais diferentes expressões das colonizações, que têm expressões, que são expressões que já se tornaram coisas que são parte da cultura brasileira, né, e, via de regra, essas coisas não são colocadas, porque se elas forem colocadas dessa forma, aí sim, essa cidade multicêntrica está absolutamente definida. Quer dizer, quando você vai falar da expressão da comida, você vai falar não é só dos restaurantes mais importantes que tem, você vai falar das mais diferentes expressões do conjunto da cidade, e quem é que faz a melhor feijoada, e quem é que faz as diferentes formas que vão atrair, de fato, as pessoas, e que vão dar significado para a vida, né? Eu acho que, então, essa expressão da cultura é que orientou, por exemplo, um dos grandes ministros que nós já tivemos, que foi Gilberto Gil, né? Quando criou o Cultura Viva, né? E os pontos de cultura, e eu me sinto assim, muito orgulhoso nisso, porque eu estava presente nesse processo de criação, na assessoria do Ministério da Cultura, e depois sendo o representante do Ministério aqui no Rio de Janeiro, podendo ajudar a trazer para o Estado e para o município essa experiência com os convênios todos que estão definidos. O pressuposto é o seguinte: não é o Estado, não é o governo que faz cultura. Quem faz cultura é a população, na sua diversidade, na sua pluralidade, na sua complexidade, né? E inclusive na sua perplexidade, né? É a cultura também que está sendo trabalhada, né? E o papel do Estado é criar condições, e o que é necessário para que tudo isso, da diversidade plural da cultura, ela possa ter acesso de todo mundo, né, nela, né? Então, me parece que isso
os pontos de cultura estão espalhados, sobretudo, pelos interiores, nas aldeias indígenas, nas favelas, nas periferias, e claro que nos espaços mais centrais também, né? O Circo Voador, sem dúvida que é um ponto de cultura, o Tá na Rua, sem dúvida que é um ponto de cultura, né? E o teatro aí da Lagoa é um ponto de cultura, né? Mas o pressuposto para a produção das políticas públicas tem que ser muito claro, né? Quer dizer, que papel você tem. E aí, nesse sentido, o orçamento não pode ser esse que, via de regra, é colocado para a cultura como se fosse a última coisa, né? O menor orçamento, que está justificado que se trata de luxo, como se acesso à cultura só fosse das pessoas que têm condições, inclusive, de ver em Nova York, de ver em Paris, de ver nos mais diferentes espaços do mundo, quando, na verdade, o teatro e o cinema e a música e as mais diferentes formas, elas têm que estar na Zona Oeste, elas têm que estar no Alemão, elas têm que estar na Rocinha, têm que estar em todos os lugares. E aí, então, o Estado tem um papel fundamental. Aí, o exemplo que eu diria é o segundo orçamento, por exemplo, na França, é da cultura, né? E vai ver que entre nós, não só é dos últimos orçamentos, como quando o centralismo e quando o autoritarismo e quando e é uma coisa terrível da gente dizer, mas quando, inclusive, o fascismo se estabelece, a primeira coisa que retira é a cultura, quer dizer, você não tem mais Ministério da Cultura e a própria secretaria existente é como se não existisse, porque ela está muito mais destruindo as coisas do que mantendo as instituições culturais tradicionalmente existentes, né? Enfim. Com certeza. Eu estou assistindo aqui os comentários, o pessoal está gostando muito da live. Que legal. Bom, né? Eu queria só acrescentar, quando você falou das áreas de favela que sem condições, né, para respeitar as mesmas normas que a cidade com relação ao Covid, né? Eu queria incluir também as áreas de ocupação urbana, né? Que eu já fiz alguns trabalhos em áreas de ocupações urbanas, que são assim, que eu vejo assim que estão às vezes em piores condições, né? Então eu trabalhei em algumas ocupações urbanas que não tem saneamento básico, que o esgoto corre assim, a céu aberto em frente às casas, né? Eu sei que tem favelas também que acontecem isso, mas eu trabalhei numa ocupação urbana na Pavuna, que ocupava uma área de uma fábrica abandonada, uma indústria têxtil abandonada, que eram casas feitas de papelão, né? As pessoas faziam a casa com papelão e pneu, porque as ocupações urbanas elas têm que ocupar uma área da noite para o dia, né? E muitas vezes não tem material de construção adequado, porque se for esperar muito, a polícia pode ir lá e tirar. Então, você imagina, né? Como é que pessoas que moram em casas feitas com papelão, pneu, tudo que eles encontram pelo caminho, né? Pelo lixo, fazer a casa. Imagina como uma pessoa dessa pode... como as famílias que moram nessas condições podem respeitar as regras da pandemia, né? Então, quando chove, mistura esgoto com chuva, com tudo, entra dentro da casa das pessoas. São condições extremamente precárias, né? E eu realmente não vejo nenhum político, nem ninguém falar sobre isso, né? Então, assim, eu fico muito triste de ver essas condições, e até o nosso projeto foi criado em função dessa vivência, né? Com esse tipo com esse tipo de moradia precária que as pessoas vivem, né? Então, imagina a cultura, né? Se as pessoas não têm condição, né, de moram nessas situações precárias, a cultura, então, nossa, é muito triste realmente a gente ver, né, essas situações que a gente vive. Eu acho que a gente poderia agora abrir para perguntas, né? Não sei se você ainda queria acrescentar alguma coisa. Eu acho que eu já falei, claro que tem 1000 coisas para falar, mas eu acho que eu já falei de coisas que possivelmente já tenham questões aí para a gente continuar, porque o que importa nesse processo é a troca, né? Eu acho que essa que é importantíssimo nessa nova cultura das lives, né? Sim, eu achei muito interessante essas formas alternativas de
você falou dos jornais, das comunidades se manifestarem, né? De comunicação das comunidades. Uhum. Então, tem questões já que vocês gostariam de colocar, tudo bem, eu quero. Se não, é só, você também coloca a questão que eu estou aqui para conversar, para discutir. Mas se já tem questões que vêm aí das pessoas que estão nos assistindo, podemos trocar aí saberes. A Laís está fazendo uma pergunta. A Laís, ela faz parte do nosso NATEP. Ela está perguntando qual é o papel e que atuação cabe. Ela está aparecendo aí. Está conseguindo ler? Mas eu preferiria que fosse lido para que todo mundo entendesse, né? Enquanto pensadores da cidade, qual é o nosso papel e que atuação cabe a nós para diminuir as desigualdades territoriais? Olha, Laís, certamente nas diferentes expressões da minha fala está um pouco isso, porque, na verdade, você está diante de uma sociedade de classes, né? Você está diante de processos, né, de globalizações que exige, né, aquilo que o Milton Santos dizia, que uma outra globalização é possível, né? Que possibilidade é essa de que as pessoas que em diferentes lugares do mundo estão vivendo as mesmas situações daqui possam ter mudanças na sua forma de viver. E aí, claro que o nosso papel, o papel de quem está na universidade, o papel de quem está nas diferentes instituições, sejam elas culturais, sejam elas, né, religiosas, né, sejam quais forem, de fortalecer o processo democrático. E o processo democrático que também precisa ser bem entendido, porque democracia hoje é uma coisa que foi o mesmo argumento, quer dizer, foi a democracia que, no nosso caso, elegeu alguém que está à nossa frente, que, na verdade, não tem nada a ver com democracia, que é exatamente ao contrário da democracia. Ele não quer a participação do conjunto e da participação da diferença e negar absolutamente isso, né? Então, uma coisa é a democracia, que tem a ver com o chamado Estado mínimo, né? Isto é, aquele Estado que não tem que se preocupar com políticas públicas, porque quem tem que resolver isso é o mercado, quem tem que resolver isso são as grandes indústrias e grupos econômicos na sociedade, né? E aí, agora, quando chegou a pandemia, os primeiros grupos a serem, inclusive, atendidos pelo Estado foram os grupos mais ricos, né? E aí, quando chegou na vez da população que não podia ir trabalhar, ou que não tem acesso ao trabalho, né, e que era para receber R$200. Aliás, é interessante essas imagens, né, que agora vai sair a nota de 200, né, é como se fosse já o padrão na história, né. Mas aí é diferente, né? Porque significa que R$200, para quem acumula muito dinheiro, são menos notas, né? Mais tranquilo, inclusive, né? Agora, para quem, a grande maioria, para conseguir ter uma nota de 200 vai ser muito mais difícil, né? Mas, enfim, o que eu quero trabalhar nessa questão aí é a dificuldade do acesso, e que tem a ver com o pressuposto de classe mesmo, tem a ver com quanto mais acúmulo você tem, tanto menos distribuição é possível ter. E aí, claro que nesse arco todo é que a discussão de democracia está colocada. E como eu dizia, então, a democracia que justifica o Estado mínimo é uma democracia definida hierarquicamente, né? Que você tem certamente o que você pode chamar de hierarco piramidal. Quem diz como é que tem que ser a democracia são os setores que estão no poder, né, e que têm o poder de definição, né, da história. E qual é que o nosso papel? É fortalecer a democracia que seja processo, e que, sendo processo, ela é a que vai conquistar os mais diferentes acessos a que todo mundo tem direito. Então, essa aproximação de direito e acesso é o grande segredo da democracia.
e que dentro desse processo, né, as diferenças sejam respeitadas, né, não sejam negadas, e que a desigualdade seja o ponto central para que ela seja, se não for completamente quebrada, que vá sendo diminuída, né? E, portanto, que modelo de Estado você tem que ter? Certamente, no mínimo, você vai chamar do Estado ampliado, né? Do Estado que vai ter que cuidar da educação, do Estado que vai ter que cuidar, né, da saúde, do Estado que vai ter que cuidar das coisas, né, do processo habitacional, quer dizer, das coisas que são mais necessidades do conjunto da sociedade que nós estamos vivendo. Então, trabalhar essas questões todas a partir desse processo de formação é fundamental. E aí é preciso ter em conta, né, certamente, a formação de um grupo novo na nossa sociedade, que eu chamaria dos novos intelectuais orgânicos, né, que certamente o nosso Gramsci, né, estaria feliz agora retrabalhando isso, que é a formação do novo intelectual orgânico. O que significou o acesso nas universidades das pessoas diferentes que vêm das favelas, né? Eu falo isso com alegria, porque quando eu trabalhei com quer dizer, a partir da PUC, por exemplo, eu fui professor da Marielle, eu fui professor da Renata, que hoje é deputada estadual, fui professor do Anderson, e professor dos diferentes grupos, da Gisele, né, que esteja à frente do Jornal Cidadão da Maré, e das mais diferentes relações que estão estabelecidas. Então, o que significa um Itamar Silva, né, o curso que a gente tem de cinema, criação e pensamento? O Itamar começou fazendo esse curso e se transformou em professor no curso. Então, o que significa as pessoas pensarem a favela a partir dos próprios intelectuais que são criados a partir dessa própria favela, e como é que os intelectuais, todos que estão sendo formados, vão estabelecer essas trocas, né, para as pesquisas e para os projetos que estão sendo desenvolvidos. Desculpe aí que eu demorei muito tempo respondendo a tua pergunta, e certamente tem muita gente querendo perguntar, né? Eu acho que, com certeza, né? Porque esses novos intelectuais, eles partem de uma vivência, né, completamente diferente dos outros intelectuais, né, que já vêm de uma classe média alta. Então, com certeza, a contribuição deles com certeza será diferente. A gente tem a pergunta aqui do Marcos. Uma pergunta é: como podemos identificar melhor os traços culturais de cada comunidade que estamos trabalhando? Uma cidade que... Tá, desculpa, pode falar. Quer dizer, na verdade, acho que ficou bastante claro, quer dizer, como é que se identifica os traços culturais, né, dos diferentes espaços e tal. Aí tem uma relação de escuta que é fundamental, porque aquilo que eu dizia antes da produção do imaginário, ela é tão complicada que você vai ter gente, por exemplo, que mora na Rocinha, ou na Maré, ou em diferentes espaços, ou as pessoas que estão ali, que não conhecem, às vezes, o que está dentro do próprio espaço, dentro do próprio território, né? Tem gente que não sabe que a folia de reis existe em tal lugar, né? Por exemplo, você tem no Rio e no Grande Rio mais de 500 grupos de folias de reis, né? E aparentemente é como se isso nem existisse, né? Quer dizer, então, o próprio morador, né? É preciso estabelecer, e quando eu estou falando desses novos intelectuais, esse é o grande desafio de todo mundo, essa escuta para perceber que aquilo que existe ali é cultura, e o grupo que está lá, que é o grupo que preocupado com a poesia, é um grupo que precisa ser fortalecido. O grupo que está preocupado com o candomblé, né, e que significação tem isso na vida das pessoas. Eu me lembro no Recife, a gente estava com o ministro Gil e o Juca Ferreira e tudo mais, numa grande plenária dos pontos de cultura, e uma senhora, de repente, toda vestida como se fosse uma rainha e tal, uma negra, perguntou para o Gil se ela podia usar o púlpito. Aí o Gil, com certeza, quer dizer, na hora, disse que se há alguém aqui que tem que ter púlpito, é você, minha rainha, né?
a expressão do Gil. Aí ela entrou para dizer, olha, eu estou aqui hoje para dizer uma coisa muito importante, porque até agora o candomblé era tratado pela polícia como se fosse algo que tivesse que ser destruído, algo que ele tivesse que reprimir, né? E como eu recebi aqui agora esse diploma de que, como ponto de cultura, eu pertenço também ao Estado, né? Então, certamente, alguém que vai chegar lá para reprimir, e se não der certo, eu tenho que ver que papel é esse meu, que, como alguém que representa o Estado, não está levando adiante aquilo que devia ser levado. Então, é histórico ela dizendo isso que está aqui hoje. Eu vi dessa forma caracterizada, né, como a minha origem e como é que isso representa no próprio candomblé, para que eu possa compartilhar com todo mundo aqui com muito prazer e com a cabeça erguida de que eu sou um agente também público hoje, que vou estar representando um aspecto da cultura. Então, o ouvir e o tentar perceber todas essas diferenças é o papel fundamental, tanto do próprio morador, como de quem quer contribuir com essa relação, né? Achei muito lindo esse exemplo que você deu. Se alguém que tem o direito a usar o púlpito é você, minha rainha. Achei lindo isso. E ela ter falado do candomblé e tudo, né? Do respeito que a gente tem que ter às religiões, né? Que fazem parte dessas áreas né? Que são parte da cidade também, né? Isso aí eu acho que é um respeito fundamental, isso. Aliás, eu queria só dizer essa frase. Eu tenho trabalhado há bastante tempo com Itamar, do Santa Marta, e com Paulo Lins, e com diferentes grupos e tal. Essa expressão que a gente precisa cada vez mais afirmar, que favela é cidade. E naquilo que ela não está sendo cidade é o grande motor de luta e de desafio que tem que ter para que todo o conjunto possa perceber o que é que está impedindo para que esse espaço possa se colocar, de fato, como cidade na história. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, né? Eu acho que já fizemos 1 hora, né, de live, pelo que eu estou vendo aqui. Então, acho que a gente pode encerrar, né? E agradecendo muito a professora Daí Rocha, com certeza convidaremos mais vezes para participar, né? E até talvez fazer algumas parcerias com o NATEP, né? O NATEP UERJ, que talvez a gente possa propor algumas parcerias também, e com certeza outras lives, outros projetos, né? Queria agradecer muito, né, a sua presença e a presença de todos que puderam estar aqui com a gente, assistindo e prestigiando a nossa live, o nosso projeto, né? E é isso. Queria dar boa noite também e até as próximas. Isso, só uma palavra final é que claro. Queria também te agradecer ao núcleo e incentivar esse trabalho, né, que é importantíssimo, porque essa lição que a gente está tendo nesse processo de pandemia, né, que é esse risco, né, que você está o tempo todo ali muito diretamente relacionado com a morte, né, e como é que essa relação da morte com a vida, como é que ela é que move as coisas, né, e que a gente precisa cada vez mais trabalhar isso de forma muito mais direta e mais clara. E aí a pandemia deixou bastante claro o que significa a desigualdade, né, o que significa o racismo, o que significa a não presença do Estado na grande parte da cidade, né? E o que é reverter esse processo, né? Então, isso é um desafio, certamente, para as universidades, é um desafio para as instituições todas, e imagina que desafio inclusive, para o campo religioso, que tem uma relação, certamente, com a grande parte da sociedade brasileira, né? E aí vamos ter que ver as diferentes leituras e visões a partir das próprias instituições, como é que essa batalha e essa luta vai ser trabalhada de forma que se possa vencer um processo democrático que amplie, né, o processo de participação, né, das pessoas, e que possa ter um Estado e possa ter lideranças reais da política e tal, que possam cada vez mais
trabalhar o outro conceito de cidade, onde a cidade seja democrática, a cidade dê acesso ao conjunto das pessoas e que direito seja, de fato, acompanhado pelo acesso. Uma boa tarde a todos. Deixa eu só também concluir falando que o nosso projeto na TEP, ele tá contando atualmente com 70 e poucos estudantes, tá? Então, eu queria também agradecer a esses estudantes que dedicam uma parte da vida deles, né, a esse trabalho voluntário, a esse trabalho social, a esse trabalho que contribui para a mudança um pouco, mesmo que seja pequena, dessas desigualdades que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que são estudantes que estão metendo a mão na massa, né? Então, não apenas criticando, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente vê muita crítica pelo WhatsApp, recebe muito meme, muita crítica, mas eu acho que dispor realmente do tempo, né, da pessoa para fazer alguma coisa, é disso que a gente está precisando, né? Contar com o poder público a gente tem que contar, é óbvio, mas na situação que a gente vive, com os governantes que a gente tem, fica bastante difícil. Fica bastante difícil contar com essas pessoas, né? Então, queria agradecer também a esses estudantes que estão aqui com a gente nesse trabalho, tá? E boa noite, obrigado mais uma vez ao NEP, queria agradecer também ao NEP, que está fazendo essa transmissão. O NEP é o núcleo de extensão, né, do CAP-UERJ, queria agradecer as pessoas que estão assim, por trás das câmeras aqui, ajudando a gente a promover essa live, tá bom? Então, beijo para todos. Para todo mundo também, obrigado.